Amém. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar, né, com o professor que atua nesta área do direito também, que é o doutor Kleber Nóbrega. Ele estará lançando hoje, junto com o doutor Clevelando Santos, o livro que é Qualidade de Serviços em Escritórios de Advocacia. Boa tarde, doutor Kleber, seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, né, a própria ideia desse livro. Eu peço até meu amigo Jorginho aqui na produção para a gente mostrar daqui a pouquinho aqui a capa do livro. Mas fala um pouquinho sobre a ideia, né, como é que surgiu a ideia de escrever, de produzir esse livro, que é a qualidade de serviços em escritórios de advocacia. Robson, com exceção dos profissionais de administração, todos os demais profissionais, engenheiro, advogado, médico, professor, contador, carece na sua formação, durante a sua faculdade, de um conhecimento em termos de gestão. E o advogado também passa por isso. O que acontece? O advogado acaba sendo um profissional muito bom do ponto de vista técnico e exercendo peças jurídicas, defendendo os seus clientes da forma mais competente e melhor possível. No entanto, mais cedo ou mais tarde, ele acaba se deparando com um escritório onde ele vai trabalhar com equipe, ou mesmo ele vai trabalhar... E não consegue, lhe interrompendo, não consegue organizar sua própria casa, né? Exato. Ou ele pode trabalhar numa empresa grande, ou mesmo num serviço público, e ele vai precisar gerenciar pessoas. Então, essa é a primeira motivação do livro. A segunda é que, a partir disto aí, o Clevelando, que é o meu coautor, e que, na verdade, é o advogado, é o nosso especialista maior no ramo, né, do jurídico, ele, percebendo isso, começou a fazer algumas pesquisas no sentido de como a administração poderia contribuir para o advogado exercer uma melhor gestão das suas atividades e dos seus processos, consequentemente, dos seus escritórios. Essa é a motivação do livro. E com relação ao público ao qual ele é destinado, não somente, pelo que eu estou vendo aqui, para os advogados, mas para todos aqueles que atuam na própria gestão, né? Isso. Ele é direcionado primeiramente para o advogado que quer melhorar a qualidade do seu serviço e ele traz alguns princípios e ferramentas de como alcançar isso. Um segundo público-alvo é o gestor do escritório de advocacia, que pode ser um advogado ou pode ser também um administrador que atua ali junto no escritório. Em terceiro lugar, o livro também traz elementos para o cliente. Ele traz alguns subsídios para que você, como cliente, possa os utilizar no sentido de que informações você pode usar para escolher um advogado, para escolher um escritório, ou mesmo para avaliar a qualidade do serviço do escritório. Muito bacana. Nós sabemos que existem escritórios de advocacia e advogados que atuam exclusivamente, de maneira autônoma, e é importante. O cidadão, muitas vezes, ele pensa em procurar um advogado. Hoje em dia, percebe-se que muitas vezes se escolhe pela amizade. Até por talvez, digamos assim, não saber como fazer para procurar um advogado que ele não conhece, né? Porque talvez não tenha relação de confiança. Será que eu posso confiar? Não posso? Que parâmetros eu posso, digamos assim, buscar para poder escolher um advogado que eu não sei quem é, né? Isso. O livro ajuda. O livro ajuda. Inclusive, o livro é extremamente prático, porque apesar de ter sua origem numa pesquisa de um mestrado em administração da UNP, ele traz uma contribuição na medida em que foram feitas pesquisas junto a advogados e junto a clientes, no sentido de o que importa, o que impacta mais a qualidade de um serviço advocatício. Deixa eu compartilhar com você um resultado extremamente interessante que nos chamou a atenção. É frequente, é comum o advogado, o técnico, valorizar muito a sede do escritório dele, né? Muito bem. Isso aparece para o cliente em quinto lugar, numa ordem de 5 fatores. Os aspectos físicos, ou seja, a sede, aparecem em quinto lugar. Nós sabemos, e complementando a informação, que muitos fazem sedes com fachadas suntuosas, né? Lembrando aquelas coisas de Roma, né? Isso. Até porque isso. veio de lá a influência do nosso direito, da Grécia e da Roma, mas a gente percebe, tem escritórios com aquelas colunas, você pensa que está, né, no Capitólio Romano, coisa parecida, né, com piso de mármore caríssimo, né? E às vezes, de repente, você contrata uma secretária pagando um pouco que poderia ter alguém melhor, mais qualificado, de repente, para servir melhor a ele, ao cliente. É verdade. Repare, um exemplo disso. Se você fizer uma pesquisa com advogados, muito frequentemente você vai ter como resposta sobre o que é importante
duas coisas: conhecimento técnico e cumprimento de prazos. O cliente responde diferente. Não que ele não valorize isso, mas para o cliente do escritório de advocacia, é importante dizer que a pesquisa foi feita com 130 clientes de escritório de advocacia. Eles dizem o seguinte: olha, mais importante é a credibilidade do profissional e a atenção dispensada pelo profissional. A competência técnica vem, mas ela vem para o cliente, ela vem numa ordem de importância um pouco menor do que o profissional costuma valorizar. Pois é, às vezes você tem grandes escritórios que têm até grandes ou clientes de porte médio, mas falta a atenção, falta a proximidade e o contato mais direto com o seu cliente. E isso é tão importante, Robson, que olha, às vezes o advogado, mais do que um profissional do direito, ele serve de um aconselhador, quase que fazendo o trabalho de um psicólogo. Então, e a pesquisa mostrou isso aí, isso está retratado no livro, quando o advogado entende isso, a conduta dele vai ser outra. Sem dúvida. Bom, eu gostaria que, finalizando, você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, né, data, hora e local de lançamento, que eu sei que é hoje, né? Sim. De lançamento do livro, que é Qualidade de Serviços em Escritórios de Advocacia. Muito bem, com prazer. O livro ele está sendo lançado pela editora da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB referendou a obra, considerando que ela traz uma importância muito grande para os escritórios e para o exercício do direito. E vai estar sendo lançado hoje à noite na Livraria Saraiva, do Midway Mall. A partir das 19 horas, eu estarei lá com o Clivelando, o coautor do livro, recebendo a todos os interessados. Muito obrigado, doutor Cleber, pela sua participação. Ok, obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E até amanhã, de volta com o nosso Boa Tarde, Cidadão, ao vivo com a sua participação.